Som testando. Som testando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Não, aumenta de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Amém? Vamos começar então o nosso estudo. Cristologia, segunda aula de Cristologia. Cumprimento a todos que estão aí pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, os que estão aí ao vivo, os que vão entrar e acompanhar essa live. Hoje é a segunda aula de Cristologia. Semana passada a gente já iniciou aqui falando alguma coisa. Quero só ministrar uma oração junto com os irmãos agora neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença para adorar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome. Deus, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos instruir, nos conduzir, nos ensinar, Senhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, que a Tua palavra, Senhor, que enriquece, a Tua palavra que levanta, a Tua palavra que sustenta, que nesta noite, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai querido, e que nós possamos, sim, ser enriquecidos e abençoados através da Tua palavra e do ensinamento da Tua Escritura. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, vamos iniciar Cristologia, amém? Doutrina que nós vamos estudar sobre a pessoa de Cristo. Nós terminamos há pouco aquela doutrina da teontologia, que nós estudamos a pessoa de Deus. Então nós temos como base aí, dentro da nossa fé, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, em específico, nós estaremos estudando sobre essa doutrina chamada Cristologia. Como eu já tenho falado para os irmãos, né? Logia é estudo, Cristo quer dizer ungido. Então nós iremos estudar, fazendo o estudo do ungido, né? E aqui nós vamos estudar a pessoa de Cristo dentro daquilo que nós podemos extrair da palavra de Deus. Eu queria pedir para os irmãos que forem entrando aí, né? Vai comentando, os irmãos que puderem aí e compartilhar esse estudo para que possa abençoar a vida de outras pessoas, né? Na semana passada nós falamos um pouco sobre a pré-existência de Deus, falamos um pouquinho aí sobre Cristo na criação, e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho da pré-existência, encarnação de Jesus. Vamos falar sobre todos os dias que nós tivermos aqui a oportunidade de estudar essa doutrina da Cristologia, nós vamos abordar esses temas: pré-existência, encarnação de Jesus, Jesus o verdadeiro Deus, Jesus o verdadeiro homem, e nós iremos falar dentro de algumas outras coisas aí também, né? Como as duas naturezas de Jesus. Ele era 100% Deus e 100% homem, e nós chamamos aí esta união dessas duas naturezas de hipostática, ou seja, é a junção dessas duas naturezas, né? Hipostática. E nós iremos falar um pouco sobre isso, né? Como que ele pode ser 100% Deus e 100% homem. Na pré-existência de Deus, como nós já falamos na outra matéria de teontologia, que Deus ele tem os seus ones, né? Onisciência, onipresença, onipotência. Jesus, nós vamos ver os mesmos atributos. Por quê? Porque Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Quando nós separamos Pai, Filho e Espírito Santo, é claro que não nessa ordem, mas Jesus não é diferente de Deus. Jesus não é maior e nem menor. São três pessoas, mas eles são iguais. Eles estão de pleno acordo. Então nós vamos falar sobre a pré-existência. Por quê? Porque Jesus, ele já existia desde a fundação do mundo. Então nós vamos ver isso daí. Só que para que nós possamos estar entrando e mergulhando um pouco mais aí dentro desse estudo, Cristologia, o estudo do ungido.
Então, Cristo, né, é uma palavra grega para falar do ungido, né? A mesma palavra Messias ou Messiac, Messiac no hebraico, Cristo no grego. As duas palavras querem dizer a mesma coisa. Então, quando nós falamos Cristo, nós estamos falando que Jesus ele é ungido. Quando nós falamos Messias, nós estamos falando que ele é ungido. Messias e Cristo são o significado é o mesmo, que quer dizer ungido. Então, Cristo, que não é um sobrenome, que as pessoas às vezes pensam, né? Assim como João Batista acha que Batista é sobrenome. Não, Batista não é sobrenome, é o ofício. Cristo não é um sobrenome, está falando do seu ofício, do seu ministério. Ele foi ungido para fazer aquilo ali, né? Então, Cristo quer dizer ungido. Assim como João Batista, João o que batizava. Então, Cristo, nós vamos deixar isso bem claro, Cristo não é sobrenome. Amém? Cristo é uma expressão de uma profecia do Antigo Testamento. Então, quando nós falamos Cristo, nós estamos esperando o quê? O Cristo, o ungido. Cristo quer dizer ungido. Então, a partir disso daí, nós podemos entender que Jesus, ele vai preencher todos os requisitos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fazia profecias, né? Liberava profecias acerca da pessoa de Jesus, que nós vamos ver concretizar no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos aí, né, que Cristo ele é a base de tudo, é a revelação. Cristo traz para nós a revelação daquilo que estava em oculto. Nós falamos na semana passada que existem três mistérios, ou três dispensações: dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude. Nós vimos que Paulo deixa bem claro acerca dessas três dispensações na carta aos Efésios. Então Paulo ele fala dessas três dispensações. Nós não vamos conseguir estudar tudo acerca da pessoa de Jesus. Por quê? Porque tem muita informação na Bíblia, mas aquilo que é necessário, básico, que nós precisamos ter como ponto de partida, nós vamos ter aqui, através daquilo que nós vamos estudar a partir de agora. Então, Cristo, quando a gente fala de cristão, o que é uma pessoa cristã? Um cristão é aqueles que seguem os passos de Jesus. Só que tem um problema. Qualquer pessoa que você parar na rua hoje e perguntar se essa pessoa é cristão, ela vai dizer que é. Só que para ser cristão precisa estar preenchendo alguns requisitos. Até porque se nós não temos Jesus como o centro da nossa vida, como o modelo a ser seguido, não tem como nós sermos chamados de cristão. Então nós precisamos entender que há uma diferença. Existem dois evangelhos que estão sendo pregados nos dias de hoje: o evangelho cristocêntrico e o evangelho antropocêntrico. Quando nós vemos o evangelho cristocêntrico, é um evangelho onde Cristo ele é o centro da mensagem. Não tem como, irmãos, nós querer viver uma vida baseada nos estatutos, na palavra de Deus, se nós não temos Cristo como centro da nossa vida. Por quê? Porque quando nós adquirimos essa Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos entender que ela teve um período para que tudo isso fosse formado. Como, por exemplo, nós sabemos que levou aproximadamente 1.600 anos para a Bíblia ser concluída, né? Nós sabemos que existe aí 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Então nós temos aí 39 veterotestamentário e 27 neotestamentário, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só que mesmo livros que foram escritos por autores diferentes, em tempos diferentes, eles estão sempre se baseando na mesma mensagem. A mensagem deles sempre foi cristocêntrica. Mesmo quando Jesus ele era um mistério oculto, mesmo quando Jesus ainda estava no seio do Pai, a mensagem ela tinha como centro Deus. Quando nós falamos que de teofania no Antigo Testamento, nós estamos falando da aparição de Deus, Deus escondido em alguma coisa. Então Deus ele sempre foi o alvo, Deus ele sempre foi a base. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios dizendo que o fundamento já foi estabelecido, o fundamento é Cristo. Ninguém pode edificar nada, irmãos, com outro fundamento, porque já há um fundamento, já há uma base, Cristo.
Então, se eu quero levar esse título de cristão, eu preciso estar dentro dos requisitos. E qual é o requisito? Estar exatamente tendo como modelo a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Se eu tenho uma pessoa de Jesus como o centro da minha vida, se eu tenho a pessoa de Jesus como modelo a ser seguido, então eu sou um cristão legítimo, autêntico. Se eu não tenho Cristo como modelo a ser seguido, não tem como eu falar que eu carrego esse título de cristão. Porque cristão é aquele que tem Jesus como modelo a ser seguido. Ah, pastor, mas é difícil fazer tudo aquilo que a Bíblia exige. Mas nós precisamos nos esforçar para viver na prática a palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar para estar sendo transformado através da palavra. Por que é difícil viver aquilo que Jesus pede? Porque as pessoas não têm prazer de meditar na lei do Senhor. Para nós que somos igreja, não é mais Deuteronômio 28 que conta para nós. Para nós como igreja, o texto que é mais, pelo menos aos meus olhos, é mais próximo para promessa para a igreja é Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer será na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Verso 4: os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo 1 é o salmo mais voltado para a igreja, porque as bem-aventuranças estão naqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Então, se nós temos prazer na lei de Deus, irmãos, as bênçãos que estão em Salmo 1 vai ser sobre nossa vida. Porque quando nós olhamos para Deuteronômio 28, que fala que se eles obedecerem à voz do Espírito Santo, guardar a palavra, se atentar para fazer tudo aquilo que Deus está exigindo, eles serão benditos, mas as bênçãos são terrenas. As bênçãos são terrenas. Fala de território, mas para a igreja não, porque Israel, eu vou deixar isso aqui bem claro, a promessa para Israel é territorial, as promessas para a igreja é espiritual, amém? Promessa para Israel territorial, promessa para a igreja espiritual. Então Israel tem as promessas de conquistar território, de ser próspero na terra, mas a igreja não. As promessas da igreja é espiritual, até porque agora nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O povo de Israel andava por vista, eles viam sinais, eles viam Deus dando vitória nas batalhas, eles viam Deus dando livramento, mas a igreja, ela vive por fé, ela não vê, mas ela sabe que a promessa que está sobre ela, que está dando um norte para a vida dela, é que o justo viverá pela fé, porque são promessas espirituais. Por isso que o Salmo 1, ele se encaixa mais com a igreja do que Deuteronômio 28. Mas é errado tomar posse daquilo que está em Deuteronômio 28? Claro que não, mas entendendo que Deuteronômio 28, ele funciona como uma lei da semeadura. Já o Salmo de número 1 não. O Salmo de número 1, ele é consequente, é como se fosse princípio, Olha como ele inicia: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, aqueles que amam a palavra de Deus, há uma bênção reservada. E agora o Espírito Santo me fez lembrar aqui de algo. No livro de Apocalipse, tem 3 bênçãos reservadas para a igreja. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso de número 3. Bem-aventurado aquele que lê
Bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3, ele está dizendo que bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e guarda a palavra. Então, quando nós temos prazer em estudar a palavra, prazer em meditar na palavra de Deus, há uma bem-aventurança reservada para as nossas vidas. Então, isso para os irmãos poderem estar se situando, se apegando a essas coisas. Quando nós olhamos evangelho cristocêntrico, Jesus, quando ele é o centro do evangelho, ele é o centro da mensagem, ele vai começar a produzir frutos, e os frutos que ele vai produzir é frutos de arrependimento em nós. Então, quando Cristo ele é o centro da mensagem, nós vamos começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Ao contrário, quando o homem ele é o centro do evangelho, que hoje nós vivemos muito isso, muitas mensagens para massagear o ego do homem e poucas mensagens destacando que Jesus ele quer que aqueles que se aproximam dele sejam santos como ele é, ele quer que abandone o hábito de pecar, o hábito de viver uma vida de pecado distante da presença de Deus, até porque a palavra de Deus diz assim: aquele que encobre os teus pecados, esse não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então nós precisamos abandonar o pecado, entender que ser cristão é viver à base de Cristo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem que ser mudada segundo a minha vida, mas a minha vida precisa ser mudada segundo a palavra de Deus. Já que nós entendemos que a partir do batismo nós nos tornamos uma nova criatura, aí se cumpre a palavra de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia, aquele que enganava, essas coisas que fazia quando era velho homem, deixa de fazer. Por quê? Porque é uma nova criatura. Só que nós vemos que Jesus ele tem perdido a centralidade do Evangelho. Mas por que Jesus perdeu a centralidade? Ele não tem poder para estar no centro? Ele tem. Só que quando pessoas agindo de uma fé distorcem a mensagem que está sendo pregada, uma mensagem que teria que ser uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, eles começam a ministrar uma palavra mais que vai confortar o ego do pecador. Então nós precisamos entender que a Bíblia ela não tem pacto com pessoas que costumam levar uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Então nós vemos que isso não é desde hoje, isso é desde da crucificação. Quando nós olhamos para o cenário da crucificação, e eu queria destacar isso aqui para os irmãos, queria que os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, os obreiros aí da igreja Assembleia de Deus no Ministério Vale da Bênção, queria que os irmãos voltassem um pouquinho comigo e lembrasse lá daquele momento, aquele momento terrível da crucificação, terrível por causa do sofrimento que Jesus passou. Nós sabemos que a crucificação iniciou às 9 horas da manhã e se encerrou às 3 horas da tarde. Ao meio-dia tem aquele período da escuridão que tem tomado aquele cenário ali, e eles começam a entender então que eles tinham matado o Filho de Deus. Quando nós olhamos para o cenário da crucificação, nós vamos ver que junto com Jesus foi crucificado 2 homens. A Bíblia diz que um estava à direita e o outro estava à esquerda. E aqueles 2 malfeitores que estavam junto com Cristo na cruz do Calvário, um deles falava assim para ele: se tu és o Filho de Deus, desce daqui, salva a ti e a nós, e aí nós creremos que você ou que o Senhor é o Filho de Deus. Só que quando nós voltamos para aquele cenário, para o cenário da crucificação, nós vemos que a frase que se inicia aquele diálogo, aquele homem que está afrontando Jesus, ainda que Jesus estava numa situação terrível, por quê? Porque tinha sido açoitado uma noite toda, agora estava pendurado naquele madeiro, vivendo momentos terríveis, momentos que ele sabia que estava aproximando a sua morte. Jesus como homem, lembra que eu falei?
que ele era 100% Deus e 100% homem, essa junção que nós chamamos de hipostática, né? Que é a junção dessas duas naturezas se chama hipostática. Então Jesus ali como homem, ele estava sofrendo, sabia que ele estava próximo da sua morte, e um dos malfeitores vai dizer assim: olha, se tu és o Filho de Deus. Quando nós olhamos para o cenário pós-batismo de Jesus, Jesus é batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousa sobre ele, agora ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Nesse período do jejum, nesse período que ele está ali passando um momento com Deus, naquele momento do jejum no deserto, o diabo ele vai se manifestar e ele vai falar: tu és o Filho de Deus? Então nós conhecemos aí a mensagem diabólica, quando é uma mensagem de afronta, porque o malfeitor ele vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus, então salva a si mesmo e salva nós também. E quando ele está liberando essas palavras ferrenhas contra Jesus, o outro que estava sendo crucificado também, naquele momento, ele compreende o ambiente em que ele está. Ele compreende o ambiente que ele está vivendo. Nós vemos naquele cenário, né, da crucificação, nós vemos o cenário daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem a Deus, daqueles que ouvem a palavra, deixam a palavra descer no coração, e aqueles que ouvem a palavra, mas faz pouco caso da palavra, porque tem dois grupos de pessoas que vão receber a mensagem, que nem hoje nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, muitas pessoas serão alcançadas pelas redes sociais, só que dessas muitas pessoas que serão alcançadas, infelizmente vai se destacar dois grupos de pessoas: as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e vai guardar no coração, e isso vai gerar um arrependimento, e vai sair também um outro grupo de pessoas que vai ouvir a palavra de Deus, mas ela vai zombar, ela vai escarnecer da mensagem que está sendo pregada. E aí é o que nós ouvimos hoje: as pessoas zombam. As pessoas falam: mas essa palavra foi escrita por homens, essa palavra foi corrompida. Irmãos, é questão de lógica. Se essa palavra que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, se não fosse a palavra de Deus, ela não seria tão perseguida. Por que uma palavra escrita por homens, corrompida, como muitos dizem, é tão perseguida? É porque tem algo poderoso aí. Então é uma mentira que o diabo ele tem lançado. Então nós vemos ali dois grupos de pessoas, e esses dois grupos de pessoas se encontram nos dias de hoje: os que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração, e os que ouvem a palavra de Deus e escarnecem e zombam. É como se nós estivéssemos olhando para o cenário de quando Noé ele sai pós-dilúvio, planta uma vinha, toma o vinho, né, daquela vinha que ele produziu, e ele acaba ficando bêbado, ele adormece, e aí o filho dele, Cã, vai ver a nudez do pai. Ele vê a nudez do pai e ele zomba. Mas os outros dois filhos, né, Sem e Jafé, os dois filhos de Noé, quando vê aquela situação, eles têm temor, eles vão tampar a nudez do pai. Então os dois grupos que se destacam. Uns representam Cã e outros representam Sem e Jafé. Os que representam Cã é aqueles que olham e zombam da nudez do pai. É aqueles que olham para a mensagem e zombam da mensagem pregada na cruz do Calvário. E Sem e Jafé já são aqueles que ouvem a mensagem e têm temor. Então tem dois homens pendurados na cruz. Representa dois grupos de seres humanos: os que ouvem guardam, os que ouvem zombam. Um está dizendo: se tu é filho de Deus, desce e salva nós também, salva tu e a nós também. Mas o outro está dizendo assim: olha, nós merecemos estar aqui, mas esse homem ele é santo, ele não precisava estar aqui, ele é inocente. Então, quem é o grupo de pessoas? Hoje nós fazemos parte de qual grupo de pessoas? Os que são cristocêntricos ou os que são antropocêntricos? Cristocêntrico, Cristo-cêntrico, antropocêntrico, antropologia, o estudo do homem, antropocêntrico, o homem no
A mesma mensagem que houve há 2000 anos atrás é a mesma mensagem que hoje está, infelizmente, em nossos púlpitos. Quando ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva também a nós. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo na igreja. Se Deus fizer isso, eu vou servir a Deus. Se Deus fizer aquilo, eu vou estar firme na presença de Deus. São pessoas que elas vivem antropocentríssimos, ou seja, o homem no centro das coisas, o homem no centro. Ele não quer mais Cristo no centro. Ele fala: eu só vou servir a Deus se Deus fizer alguma coisa para mim. Como, por exemplo, tem pessoas que querem fazer provas de Deus, querem colocar Deus contra a parede, né? Falando assim: se Deus salvar o meu esposo, aí eu vou servir a Deus. Se Deus salvar, se Deus abrir uma porta de emprego. Irmãos, com Deus não se faz barganha. Deus não é um Deus que está mendigando a adoração de ninguém. Com Deus não se faz barganha. Ou você serve a Deus pelo que Ele é, ou você não serve a Deus. Imagina as pessoas fazendo barganha com Deus. Deus, se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der, o Senhor não é Deus. Aí eu imagino, irmãos, Deus lá no céu, colocando a mão na cabeça e falando assim: e agora? Se eu não fizer, Ele vai deixar de me adorar. Se eu não fizer, Ele vai deixar de me buscar. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus não poupou nem os anjos. Imagina o que sobra para nós. Ou nós somos gratos a Deus e servimos a Ele por amor e por gratidão, ou nós estamos perdidos. Até porque Deus sem nós não continua sendo Deus. Agora nós sem Deus, nós estamos perdidos. A razão de nós não sermos consumidos são as infinitas misericórdias de Deus. Então nós temos aqueles dois homens na cruz do Calvário junto com Cristo. Um dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce e salva nós. O outro dizendo assim: não, nós merecemos estar aqui. Porque esse é, irmãos, a mensagem cristocêntrica. É nós entendermos que nós merecíamos morrer. Nós estávamos distantes de Deus. Por causa dos nossos pecados havia uma separação que separava nós de Deus. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Então aquele outro homem que está na cruz junto com Cristo, ele está dizendo: nós merecíamos estar aqui. Se nós morrermos, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Nós estamos recebendo a paga da nossa vida totalmente desonesta. Mas esse homem não, esse homem é inocente. Então, um daqueles que estão na cruz, ele vai nos ensinar que nós possamos seguir o exemplo dele. Ele está falando assim: independente se eu vou morrer ou não, lembre de mim quando eu entrar no paraíso, quando eu entrar no teu reino. Porque, irmãos, todos os dias nós precisamos entender que Cristo, Ele é o centro, né? A mensagem que não pode sair dos nossos lábios são essas: Senhor, não nos permita, né, estar longe da tua presença. Lembra de nós quando entrar no teu reino. Por quê? Porque a salvação é o que nós almejamos. Então nós precisamos entender que esse evangelho que está sendo pregado antropocêntrico, ele é errado. Ele é errado. O evangelho certo é o cristocêntrico. Cristo no centro de tudo. Esse é o evangelho correto. Amém? Então, falamos aí da pré-existência de Deus. A pré-existência de Cristo. Cristo estava com Deus desde o começo da criação. Porque Cristo, Ele é Deus. Amém? Eu vou querer que os irmãos abram aí João capítulo 1. Amém? Os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós falamos Evangelho de João, mas na verdade é Evangelho de Jesus escrito por João. Não existe 4 evangelhos. Existe um evangelho escrito por 4 pessoas, 4 evangelistas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 18. Olha o que está escrito: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito,
que está junto do Pai é quem o revelou. Essa daqui é uma revelação profunda, profunda. Nós estamos com o Taik aqui, estudando com a gente. Ô Taik, lê o verso de número 18 em voz alta. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio de Deus. Não, do Pai. Este o fez conhecer. Então existem duas traduções. Essa que eu tenho aqui, essa Bíblia que eu estou, é a Bíblia de estudo John Wesley. Eu amei essa Bíblia. A tradução dela é muito boa. A tradução dessa Bíblia, eu vou deixar ela aqui. Eu vou até sugerir para os irmãos que estão pela internet, amém? Essa Bíblia aqui foi um presente. Foi um presente que eu ganhei, né, de um amigo, de um irmão, né, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ele me deu essa Bíblia. Bíblia de estudo John Wesley. E a tradução dessa Bíblia é muito boa. Ó, a minha tradução aqui está dizendo assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Mas uma outra tradução, como foi lida aqui pelo Taik, diz: ninguém viu Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, irmãos, ó, no grego, existe estas duas palavrinhas aqui, ó. Tem essa daqui, ó, huios monogenes, e tem theos monogenes. Eu vou repetir: huios monogenes, theos monogenes. Huios é filho, theos é Deus. Uma tradução muito fraca, ela fala filho unigênito, porque monogenes é unigênito. Huios monogenes, filho unigênito. Theos monogenes, Deus unigênito. Eu coloquei aqui na lousa, depois eu vou tirar uma foto, amém? Os irmãos que tiverem depois o interesse, eu vou botar uma foto, eu vou colocar lá para os irmãos verem a palavra. Ela é escrita no grego e ela é transliterada e ela é traduzida. Então, ela no grego, ela está escrita aqui, do meu lado direito. Ela transliterada, huios monogenes, e ela traduzida, filho unigênito. Theos monogenes, Deus unigênito. Huios, filho. Theos, Deus. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. Então a frase que está aqui, ó, Deus unigênito, né? Que algumas traduções estão o Filho unigênito. Irmão, não é o Filho unigênito, é Deus unigênito. É Theos monogenes. Theos, Deus. Monogenes, unigênito. Theos monogenes, Deus unigênito. Então, se a sua tradução está o Deus unigênito, ela está correta. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus. Ele é eterno. Vamos aproveitar que nós estamos em João capítulo 1. Vamos ler o princípio aí, o verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha só. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o verso 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando nós vemos o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ver o 12, o verso 10 em diante. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui sim, filhos de Deus. Esse filhos é huios. Mas no verso 18 não. No verso 18 é Theos, o Deus unigênito. Então João, ele é bem específico. Ele está nos mostrando Jesus no princípio.
né? Jesus no princípio, antes de tudo existir, Jesus estava lá porque Jesus é Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Por isso, nós damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus e da verdade. Então, para nós continuarmos aqui, quando nós voltamos lá para a criação, né, nós vamos ver Deus criando todas as coisas pelo poder da palavra. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus foi liberando as palavras e a palavra foi trazendo existência às coisas. Então, nós vemos ali Deus operando, a palavra que é o verbo, que é logos, né? No princípio era o verbo, a palavra verbo que é logos, né? Que deriva da palavra logia. Então, logos, logia, quando nós olhamos para a palavra logos é palavra, né? Logia, estudo, a palavra lógica, são estudo dessa palavra. Por isso nós temos aí o logia, né? Então, logos é a palavra. Então, no princípio era o verbo, esse verbo é logos é a palavra, e a palavra é Cristo, é Jesus, ele é o verbo encarnado, né? No verso de número 14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é o verbo que habitou entre nós? O Filho de Deus, né? O Deus unigênito, o Theos monogenes. É o verso 14 do Evangelho que João escreve, do capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de grande verdade, ou melhor, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém? Então nós temos aí Jesus no princípio. Todas as coisas passou a existir porque Jesus, ele era o verbo, e através de Jesus as coisas vieram à existência. Então nós temos aí essa informação, os irmãos aí, né? Theos é Deus. Quando nós olhamos Jesus, ele aparecendo no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento teve muita aparição de Jesus, Jesus se relacionando com a criação, né? E porque Deus ele criou para que pudesse se relacionar conosco. Aí nós temos o hábito de falar assim: é uma teofania, porque a palavra Theos é Deus, e Theos nós usamos para falar da deidade, né? Deus e deidade é a mesma coisa, irmãos. Eu estou usando aí a palavra singular. Deus ou deidade, não estou falando da divindade, estou falando de Deus. Então, quando nós falamos assim, uma teofania, é Deus escondido atrás de alguma coisa, né? Deus, a palavra fania vem da palavra epifania, né? Fania quer dizer aparecer ou revelar. Teofania, Deus aparecendo, Deus se revelando, mas escondido atrás de algo. Só que na verdade as aparições que nós chamamos de teofania, no Antigo Testamento é teofania, porque Jesus ainda era um mistério oculto. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, em que o mistério é revelado, lembra que nós estudamos na aula passada das três dispensações? Dispensação do mistério, dispensação da graça, dispensação da plenitude, né? Que nós lemos lá em Efésios. Se não me falha a memória, Efésios 1:10, Efésios 2:4 e 2:9, se não me falha a memória. Então nós vemos lá os três ministérios. Então nós temos